Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou Vanil de Moraes e tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o meu testemunho pra vocês e por que eu saí da igreja, por que eu abandonei a igreja aos 18 anos de idade, passei 12 anos afastada dos caminhos do Senhor e eu vou falar pra vocês quais foram esses motivos que me levaram a desistir e a não querer mais ser crente naquela época, tá bem? Vou falar pra vocês, o primeiro motivo que me fez desanimar da igreja foi o desânimo. Eu comecei a ter desanimar pra tudo. Não queria mais pro ensaio da igreja, não queria mais frequentar a igreja, não queria ir na escola dominical, não queria mais frequentar as festas, né, de congregações, tudo. Não queria mais fazer parte nenhuma, né? Não fui desanimando. Me chamavam para ir pra igreja, não queria mais pra igreja. E não me sentia mais parte da congregação. Não me sentia como família mais, porque eu não tinha apoio de ninguém. Quando eu mais precisei, eu não tinha mais, apoio de ninguém. Então, no meu lado, não tinha aconselhamento, porque eu acho que quando você é jovem, você tem que ter aquele líder para te aconselhar, para te direcionar, ser o teu mentor. Então, naquela época, não tinha nenhum mentor que podia estar me aconselhando, porque você está na igreja, você quer tá forte, né? Sei que a palavra de Deus diz que nós temos que ser fortes como rocha em Cristo Jesus. Mas nós, como ser humano, precisamos de alguma pessoa para que possa nos orientar o caminho melhor pra gente. E foi assim que eu desanimei e não tive esse apoio e fui saindo, fui me afastando. Então, outro motivo também que me levou a me afastar e desanimar do caminho do Senhor foi que teve um momento que eu fui assediada por um pastor. Sim, gente, eu fui mesmo assediada por um pastor presidente da minha congregação, da minha igreja. E então eu passei por essa situação e fiquei muito perturbada com isso. E isso também afetou até minha mente, meu psicológico. Eu falei para minha mãe, nós fizeram uma reunião de pastores, e então ele disse que eu estava mentindo, que eu estava inventando. Mas quando foi rapidão, depois de algum tempo, descobri que realmente ele ficava com outras mulheres, né? Que ele fazia as mesmas coisas com outras mulheres da igreja. E logo descobriram e saiu da liderança e teve que voltar para sua cidade, né? Que ele não morava. Teve um motivo também um fato que aconteceu, né? Eu cheguei com o cabelo mais curto, com o cabelo cortado, que sempre eu tive o cabelo longo. E na igreja, naquela época, era proibido você ter um cabelo curto, né? Que se você tivesse o cabelo curto, você estava cometendo algum pecado. E eu cheguei na igreja com o cabelo curto, e não vou contar aqui os detalhes, porque eu cortei esse cabelo, mas logo o pastor me chamou em particular, quando eu cheguei na igreja, ele perguntou se eu estava cometendo adultério. Aí ele me acusou disso, né? E nem perguntou se era verdade, se realmente eu estava fazendo esse tipo de ato, esse tipo de coisas. E realmente eu não estava, não tinha envolvimento com ninguém. E ele simplesmente me afastou e foi cada vez mais desanimando, me afastando. Foi daí que eu comecei a sair com as amigas, que umas foi me chamando para sair, e eu fui aceitando. Comecei também a entrar no alcoolismo, tão jovem, né? E eu lá me envolvendo no álcool e fui... É um assunto bem difícil de falar para vocês, mas comecei a beber com as amigas e teve um tempo que eu não parava de beber. Eu queria beber de semana a semana, de domingo a domingo, mesmo eu não conseguia às vezes nem ir ao trabalho. Pegava atestado médico porque eu não conseguia nem ir trabalhar. Em oração da minha mãe, ela ungiu minha cabeça e eu fui liberta do álcool. Eu fui também, gente, acusada de ter relacionamento com mulheres, sendo que eu sou hétero, eu gosto de homens. E nunca tive envolvimento com nenhuma mulher e fui acusada de estar envolvida com mulher. Realmente as pessoas que me acusaram foram elas mesmas que cometeram os pecados e queriam me acusar também, queriam me influenciar para essa área. Eu não aceitei essa acusação na minha vida. E eu tive esse processo assim, foi pessoas mesmo que diz ser crente, né, pessoas da igreja, falar essas atrocidades de vocês. Se eu quisesse aceitar isso na minha vida, não tinha problema nenhum de assumir, mas eu não tenho isso e não gosto. Não tenho preconceito com isso. Quem
quem gosta, tudo bem, mas pra mim não. E isso também me deixou muito a desejar com as amizades que eu tive naquela época. Meio aos 16 anos de idade, eu tive um primeiro namoradinho, né? Tive um namorado, não aceitava, assim, o meu jeito, não sei, eu não queria me envolver intimamente logo de primeiro, assim, com ele. Pois ele não aceitava. Eu, como mulher, eu tinha aquele sonho de casar, de véu e grinalda, né? Tal, e só que não era aquele momento. Eu tinha só 16 anos, então eu peguei, falei pra ele que não queria me envolver assim, seriamente, porque eu queria estudar, me formar. Eu tinha sonhos a se realizar, viagens, igual hoje eu moro em Portugal. Eu vim aqui pra Europa, já conheço quatro países, então eu tive, e esses sonhos foram realizados. Se eu tivesse com ele naquela época, eu não teria realizado hoje, né? Mas teve um fato que aconteceu, que ele fez comigo, que isso acabou de vez com a confiança. Que ele tentou me estuprar. Sim, ele tentou me estuprar. Ele se juntou com um amigo, que me arrastou para uma casa que estava em construção. E ali ele tentou me estuprar. Só que realmente eu reagi na hora, me defendi, peguei um pedaço de pedra que tinha do lado e falei que ia gritar aos berros ali, porque minha casa era bem ao lado da casa, praticamente, ao fundo assim da casa. E foi aí que eu ameacei ele e falei que ia gritar e ia jogar, tacar aquelas pedras nele. E ele viu que eu estava muito assustada, com muito medo, e ele desistiram, graças a Deus, não aconteceu nada, mas eu desisti. Não quis mais ter nenhum tipo de relacionamento com essa pessoa. Então foi um grande susto que eu passei e você, mulher que já passou por isso, né, não deve ser fácil. Eu sei perfeitamente. Em 2004 eu tive uma proposta de trabalho para cantar em uma banda. Então, aí eu fiz um teste e fui cantar em uma banda. Foi aí que eu comecei a minha área cantar músicas seculares, na época era forró, calypso, né? Era famoso todo esse tipo de estilo de música, então eu fui cantar esses estilos. Não tinha nada a ver comigo, mas eu fui assim mesmo. Quando eu fui para Belém, tive uma proposta para mim participar de uma banda que na época estava falido, mas ele queria uma cantora para poder erguer a banda novamente. Então eu aceitei a passar uma semana para ver se eu queria mesmo realmente seguir aquela carreira. Só que eu senti um pressentimento assim, tão forte, que eu senti algo assim, uma voz tão forte no meu coração, dizendo que não era para me embarcar nessa, que não ia ser fácil para mim, que não ia ser uma coisa boa para mim. E foi aí que eu desisti, bandas que eu havia participado antes de ir para Belém. Então, umas bandas que eu não queria mais cantar, não queria mais me envolver com elas, trabalhar com elas. E seresta, vamos dizer assim, naquela época que a gente tocava seresta, que ele queria que eu voltasse a tocar com eles e eu rejeitei a proposta. E então ele ficou com muita raiva de mim e me ameaçou de me matar. E então eu tive essa ameaça de morte, que se eu não continuasse a tocar com eles, eles iriam me matar. Aí foi quando eu desisti de música secular, porque eu vi que estava ficando perigoso demais. E aí uma igreja assim atrás da minha casa, eu recebi um convite. Aí eu fui lá, recebi esse convite, fui numa festa que havia de inauguração antes. Depois eu fui a um culto normal de domingo. E foi aí que eu senti uma presença de Deus tão forte na minha vida que eu decidi aceitar a Jesus novamente, e foi aí que eu me reconciliei com Deus e voltei para a igreja. E pouco tempo depois o pastor já me chamou para cantar no grupo de louvor. Ele não queria saber dos meus pecados, ele falou que o Espírito Santo ia me libertar, que o Espírito Santo ia tocar, que me renovar. E realmente foi assim. E teve um processo também que eu tive um relacionamento muito conturbado, que
nós não sabíamos o que era que nós tínhamos mesmo. Nós não sabíamos se nós tínhamos algum relacionamento sério. Afinal de contas, que no final descobrimos que não era feito um para o outro, e foi assim que eu fiquei muito desiludida com esse relacionamento. E esse também foi um motivo que me levou muito para voltar para os caminhos do Senhor, porque você coloca toda expectativa num ser humano, sendo que ela não cumpre todas essas. E Jesus sim, quando você coloca expectativa em Jesus, em Deus, sua vida é transformada. Você sente algo maravilhoso, sente paz no seu coração. Você não se sente sozinho. E eu digo para vocês, hoje eu estou passando por um deserto da solidão, mas eu sei que eu vou sair desse deserto. Você que pode estar passando pelo mesmo deserto que eu, você coloca na sua cabeça, tenha fé. Igual a palavra que eu falei da outra vez, que sobre as mulheres que oram, que têm fé, assim como essas mulheres, você, nós temos que ter fé. Nós temos que ter essa vida de oração, por mais que às vezes bate aquele desânimo, mas Deus é o nosso ânimo, né? É a nossa fortaleza. Jesus é a nossa fortaleza, a nossa força. E quando eu estou bem desanimada, eu vou louvar a Deus, busco a palavra e em oração também busco a Deus. Mesmo às vezes que eu tenho aquela oração de 10 minutos muito rápido, mas aquilo lá já me fortalece alguma coisa. E é isso, mais ou menos resumidamente, a minha história, porque eu não quero fazer um vídeo longo, mas eu quero passar um pouco sobre a minha história, sobre a minha vida para vocês, tá bem? E com o tempo eu vou falando mais um pouco da minha história. Então, o que vocês acharam? Eu peço para vocês que quem não segue no meu canal, que se inscreva no meu canal. Se você gostou, dê o seu joinha, dê o seu like. Ou então você tem um sininho ao lado, você acione o seu sininho para que você possa receber a notificação dos meus vídeos. E eu agradeço a companhia de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijinho, tchau!